Sou o professor Josué, vamos falar um pouco sobre civilização cretense, povo cretense. Sabemos que a civilização cretense faz parte da história antiga, de um povo que inicia 4000 a.C. até 476 d.C. Eles estão incluídos naqueles povos antigos que saem das suas regiões mesopotâmicas e vai à procura de novas terras devido a muitos problemas de guerra, de situação de territorialidade, imperialismo. Então aqueles povos de 4000 a.C. até 466 d.C. é o período que inicia a escrita. E quando inicia a escrita, vários povos, tanto os sumérios, como os caldeus, como os babilônicos, como os fenícios, como os assírios, egípcios, não sei se eu já falei nos fenícios, hebreus, são povos que vão se aglomerar e vão, através da sua expansão geográfica, da sua expansão até demográfica, vão vários povos sair dessas regiões. É um período de muita efervescência. E no 2000 a.C., o maior período de crise, é o período que vários povos, dos 3000, 2000, 2500 até 4000, os povos eles saem de suas terras para ir para outras regiões. E as regiões mais próximas é a Grécia continental, é a Grécia insular. E a história fala que o povo cretense, aquele povo que eu pretendo falar com vocês, ele sai da Ásia Menor, atravessa o Mar Egeu, através de barcos primitivos e chegam até a ilha de Creta. Diz a história que 4000 a.C. já havia um outro povo em Creta, chamado os Pelasgos. Porém esse povo some. Acredita-se que a região era a região de um terremoto e esse povo não consegue, esse povo é sucumbido. O povo de Creta lá permanece e esse povo, essa região de Creta é uma região que tem solos férteis, porém em pequenas quantidades. E esse povo ele vai crescendo, é uma civilização que chega a 3500 a.C. e fica até 1450, quando é dominado pelos micênicos, um povo aqueu que é a primeira civilização europeia. Temos que entender que a Grécia é dividida em 5 períodos. Período pré-homérico, período homérico, período da Grécia arcaica, período da Grécia clássica e período da Grécia helenística. Vamos falar do primeiro período, que é o período pré-homérico. E esse período pré-homérico é dividido em 2 fases. É dividido no período de Creta e depois com o domínio do micênico, do povo micênico, do povo aqueu, chamado período creto-micênico. A civilização de Creta é chamada civilização minoica ou civilização egéia. Por que minoica ou egéia? Minos, porque faz parte, ele é um contraponto ao rei Minos. E Egéia porque aquele povo daquela região mesopotâmica chamava, porque eles dominaram o Mar Egeu. População egéia, civilização egéia, população do Mar Egeu. A civilização é minoica, porque a sua escritura, eles viviam em palácios e a sua escrita era minoica. Viviam em palácios. Os palácios mais importantes eram os palácios de Knossos. E também, eles também vivia com muito esplendor, havia uma cultura, era considerada uma população palaciana. Eles conheciam a arquitetura devido aos palácios, a ciência era muito forte, a arquitetura, nas artes, na filosofia. Diz até alguns historiadores que eles cantavam nos palácios. Então era uma população palaciana. A política, havia um rei e a Creta vivia dentro da monarquia. E esse monarca vivia dentro do palácio de Knossos. E dentro Knossos era considerado capital da ilha de Creta. Havia outras cidades como Festos, Malaia, Santa Trindade. São cidades que estavam envolto de Creta e que também pertencia a Creta. A escrita minoica era a base de hieroglifos, igual ao Antigo Egito.
Havia também uma escrita chamada linear A. E essa escrita, até hoje, os pesquisadores não conseguiram descobri-la por total, a não ser lá à frente, com a invasão micênica, que é a linear B, que eles conseguem descobrir. Mas isso é outra coisa, é outra parte do vídeo. Vamos falar sobre a economia. A economia em Creta era a economia talassocrática. O que significa isso? Tala, mar, cracia, governo. Era uma economia voltada para o mar. O cretense ele tinha uma possibilidade de trabalhar com o mar, porque a posição geográfica dele, como ele veio da Ásia Menor, através de barcos primitivos, a vela, ele já estava acostumado com o mar. Então ele passou a fazer uma política marítima. Então a talassocracia significa governo voltado para o mar. Então isso eles faziam comércios com os egípcios. Com os egípcios eles compravam ouro e pérolas. Fazia comércio com a Espanha. A Espanha, reino, não a Espanha de hoje. Lá na Espanha eles pegavam estanho, com a África do Norte pegava marfim. Eles trabalhavam muito com cerâmicas, trabalhavam com mármore, trabalhavam com produtos de metais. Além do mais, eles eram a agricultura, como a terra não era muito fértil, eles trabalhavam com a agricultura, mas só nas terras férteis. Por que eu digo que a terra não era muito fértil? Porque em Creta, a região da Grécia todinha, a região geográfica não permite que haja muito contato, não há muita planície que possa ter terras férteis. Então as poucas terras férteis, eles vão trabalhar e vão, nesse caso na parte de agricultura, eles vão trabalhar com o azeite, vão trabalhar com cereais e etc. Aí nós temos aí a religião cretense. A religião era politeísta, ou seja, a maioria havia deuses e deusas. Eles, na parte de religião, na parte política e na parte social, eles eram patriarcal. Mas na parte religiosa, o cretense ele é matriarca, porque ele havia a deusa da fertilidade, existia a mãe deusa, e nos palácios, de uma maneira geral, eles cantavam e exortavam a mãe deusa, né? Afrodite, essa coisa da beleza. Já havia em Creta em 3500 a.C., só que o apogeu do comércio de Creta foi de 2000 para cá, de 2000, 1900, 1800, até 1450, com a tomada dos micênicos. O que a gente tem que entender é que por que houve a tomada dos micênicos por que os micênicos, que é um povo aqueu, que fica na Península do Peloponeso, por que eles tomam Creta? Por que você tem uma política depois Creto-micênica? Havia em Gnos o palácio, e no palácio tinha um minotauro. E o povo a única cidade, a única ilha da região do Peloponeso, da região da Ática, a única planície, o único povo que não tinha fortalezas, que não havia cobertura, que não havia muros em extensão das suas cidades, era Creta. O povo micênico tinha muros de 13 metros de altura por 8 metros de comprimento. Eles eram militaristas, eles eram militares, tinham grandes fortificações. E Creta, por trabalhar apenas com comércio, os seus palácios não eram fortificados. Então, diz que Teseu foi até o palácio de Cnosso, e como o povo cretense tinha um minotauro, eles tinham medo do minotauro, a filha de Minos, que era o rei, deu para ele novelo de lã, e ele foi até a entrada das ruínas do palácio, entrou com o novelo de lã, marcou direitinho, foi lá, matou o minotauro, volta, e quando volta pelo novelo de lã, e quando chega, toda a cidade comemora. Mas ele foi lá com os seus gladiadores e manda o exército invadir Creta. Então, a partir daí, o exército invade Creta, a força
a força, exército de uma maneira geral, já viu o exército deles, né? As forças, os gladiadores invadem Creta e domina Creta. A partir de, e isso foi em 1450. Em 1450, a partir de 1450, você tem uma política creto-micênica, tem uma população creto-micênica. Agora, por que ele faz isso? A história conta que o cretense, ele dominou tanto a região do mar Egeu, Mediterrâneo e outras, ele ganhou tanto dinheiro que a sua população, a situação social da sua população era quase nenhum desnível social. Os escritores dizem que não havia quase que nenhuma queda social da questão econômica. Eles ganhavam tudo por igual, de tanto que eles que a economia deles era forte. Eles cobravam imposto do povo micênico, daquele povo que era militarista, que tinha uma fortaleza e que morava na Península do Peloponeso, os aqueus. Como eles cobravam, como os aqueus tinham que pagar imposto a eles, chegou um momento que eles cansaram e invadiram Creta. A partir de 1450, você tem a política, você tem a civilização creto-micênica, que vai até 1200 com a invasão dos dórios. Obrigado.